sabe? A gente coloca sempre em vídeo para gravar. Então, a nossa reunião hoje vai ficar online aqui e depois vai para o YouTube. Então, quem quiser depois compartilhar com outras irmãs, a nossa reunião hoje depois vai subir por YouTube, tá bom? Josefa, vou passar a palavra para você, que vai iniciar aí nossa reunião hoje. Amém. Boa noite, meninas. Me desculpa, mas eu vou deixar a câmera fechada, porque senão não vou conseguir falar, mas no final eu abro. E desculpa se eu gaguejar um pouquinho, estou um pouquinho nervosa, mas vamos lá, Deus vai me dar discernimento e eu vou conseguir. Bom, meninas, para quem não me conhece, meu nome é Josefa, faço parte desse grupo. Hoje é dia da pregadora Daniela, seja bem-vinda, pastora, e todas as mulheres que estão aqui pela primeira vez. Obrigada, minha amada. Vamos lá. Que o Espírito Santo se manifeste com sua presença e me coloque as palavras, que é a primeira experiência minha com Jesus, assim, com vocês, meninas, e é muito difícil, como quando eu relembrei a prova oral da escola, que eu ficava nervosa, mas vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite te damos graça, Pai, por este momento, por este grupo, pela vida de cada uma, pela vida das tuas servas, Senhor, a pastora Daniela. Espírito Santo, manifesta a sua presença, fala com nós, Pai. Abre nossos corações, nossas mentes, nos dá entendimento, Pai. Me ajuda, Senhor. Ajuda todas as necessidades de todas as irmãs. Tu sabe todo o íntimo delas, tu sabe as necessidades, Senhor. Vem, Senhor, ao nosso encontro, nos socorre, Pai, de todo o mal, das angústias, da depressão, do cansaço, das doenças, do vício. Afasta todo o mal, Senhor, daqueles que querem destruir, que querem se aproveitar da vida do outro, tendo alguma vantagem, Pai. Nos livra, Senhor, do espírito maligno que querem arrancar dos teus braços, da tua presença, Pai. Agradeço, Senhor, hoje pela palavra. Te amamos, Pai, que o final de todos, que no final todos nós tenha completamente tenha entendido o que fez a diferença de estarmos aqui hoje diante de Ti, Senhor, e ouvindo a Tua palavra, que seja totalmente com o poder do Espírito Santo, Pai. O Senhor Jesus, abençoa todas as irmãs que estão aqui, coloca o Espírito Santo, dá procedimento na vida de cada uma, Senhor. Obrigada, Pai. Amém. E desculpa se no momento não me vêm as palavras, mas Deus sabe do meu coração, Deus sabe todo o sacrifício que eu estou fazendo para estar falando agora, e está sendo uma experiência, e mais para frente Deus vai me colocar todas as palavras que eu preciso. Amém?
Amém, Jô. Amém. Foi uma bênção. Meninas, para quem tá aqui sempre, quem está acompanhando o nosso grupo, normalmente era sempre eu que ficava aqui falando. E Deus tocou no meu coração para que eu viesse convidar algumas irmãs que já estão participando há um tempo para estar aqui com a gente, para trazer também, né, fazer a oração inicial, para abrir esse culto. E tem sido uma bênção. A Josefa, no começo, quando eu liguei para ela, ela deu uma relutada, né? Falou, Thalita, eu morro de vergonha, eu gaguejo. Não vai aí, eu não gaguejou uma vez. Porque Deus é fiel. Ele quer pessoas dispostas a falar do amor dele, a orar. E foi bênção, irmã. Bênção, bênção. É assim, a gente tem que dar o passo e Deus vai nos usando, né? Como eu falei, eu nunca imaginei que eu estaria à frente de um grupo de mulheres e olha a gente aqui, 3 anos aí de conexão. Então, Deus é fiel, fique em paz, foi uma bênção. Logo, logo é a Dani, é a Bruna, é a minha sogra, minha mãe, todas as outras mulheres que estão aqui, vai ser bênção. Tá bom? Amém. Amém, isso mesmo. Recebem aí que eu quero todo mundo tirando essa vergonha e abrindo essa boca aí para falar do amor de Deus. Orar, às vezes eu falo, Thalita, eu não consigo ser, não sou pregadora, mas pode já trazer a oração inicial. Então, fiquem em paz, tá bom? Tudo vai dar certo, Deus vai preparar o momento certo para cada uma de vocês estarem aqui com a gente. Jô, só dá uma olhadinha aí, porque sem querer tá compartilhando alguma coisa sua aí. Isso, foi. Irmãs, Dani, passo a palavra para você, quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Como eu falei, as irmãs que tiverem outras pessoas, que conhecerem outras mulheres abençoadas, que possam trazer a palavra aqui, me chama, Thalita, olha, eu tenho uma pessoa para indicar, tem sido bênção. E a Daniela foi a minha madrinha Simone que indicou, falou assim, olha, tem a Dani, que é pastora, é uma bênção, e prontamente ela aceitou o nosso convite. Então, quero agradecer muito pela sua vida, Dani, que Deus venha te usar como instrumento dele, por onde você for, e fica à vontade, a palavra é sua, deixa Deus te usar. Primeiro, eu que agradeço. Desculpa, pastora, só um minutinho. Desculpa, eu fui abrir a câmera para apresentar aqui. Eu estava tão nervosa que saiu tudo. Nem terminei de falar no que você estava falando, Thalita, estava tudo... apagou tudo. Mas me perdoa, tá? É o nervosismo. Foi bênção, não tem que se perdoado. Foi bênção, fique em paz. As próximas vezes eu vou melhorando, em nome de Jesus. Boa noite, pastora. Mil perdão. Deus já te preparou, foi bênção. Tudo que você orou foi bênção, está sendo bênção. Eu agradeço essa noite por estar participando com as irmãs, né? Como eu disse para a irmã, lindo o seu trabalho, o seu projeto, né? Essa reunião de mulheres é uma bênção. Muito obrigada pelo convite. Assim, para mim é um prazer falar de Deus, é um prazer ministrar a palavra de Deus, né? E dizer o quanto eu amo a Deus. E por amar a Deus, eu amo todos aqueles que fazem parte do Senhor, né? Que somos nós, né? Que somos a imagem e semelhança do Criador. Então, a todas as irmãs, a minha gratidão de estar essa noite ministrando a palavra. Eu sei que as irmãs já devem ter ouvido essa palavra, mas a gente prega, na verdade, de uma forma a palavra de Deus em vários contextos, né? E o Senhor me trouxe a filha de Jairo, o fluxo de sangue, né? Então, assim, Marcos, capítulo 5, ele vai falar da trajetória do Senhor, da trajetória de Jesus, todas as benfeitorias que Jesus fez,
todos os feitos do Senhor, porque muitas das vezes a gente não vê os feitos de Cristo. A gente fala, eu quero ser o bom perfume do Senhor, eu quero ser o exemplo de Cristo, mas não agem como Cristo. Muitos querem o lugar do outro, muitos querem estar fazendo o que o outro faz, querendo pegar a vida do outro para si próprio, para se beneficiar. E Jesus, ele vem mostrar para a gente, em toda a passagem dele, em todo o marco dele, em tudo que ele fez, né? Que a essência e o bom perfume de Cristo, que não é isso. É a humildade, é a sinceridade, é a simplicidade, é o amor e, primordial, a fé. Então, assim, essa passagem, ela vem dizer muito para a gente da fé. Aquela mulher, ela viveu 12 anos na peleja. 12 anos naquela vida aonde ela minava sangue. Então, você imagina a sua vida minando o seu ministério, a sua vida minando o que você vai buscar, o que você vai fazer, sabe? Então, assim, eu vou ler a passagem e já, em seguida, vou ministrar para vocês essa passagem que Deus me deu, tá bom? Eu gostaria que todos... pastora? Então, eu gostaria que todos lessem Marcos, capítulo 5, versículo 21. A filha de Jairo. A mulher que tinha o fluxo de sangue. Todos acharam? Amém. Deixa eu colocar aqui. Amém. Tem alguém que não achou? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com as irmãs, que aí elas conseguem olhar também. Tá. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Amém. Aí, pelo menos ajuda. Quem está sem a Bíblia no momento consegue acompanhar. Pode iniciar? Então, vamos à leitura. Passando-se Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que chegou um dos príncipes da sinagoga, por o nome de Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe, dizendo assim: minha filha está marimbunda, rogando de mim, dizendo: impunha as mãos para que sare e a viva. Ele estava ali clamando ao Senhor que fizesse isso. E foi com ele, e em seguida uma grande multidão que apertava a cerca de uma mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito como os médicos e desperdiçado o que tinha, e nada lhe aproveitou. Antes disso, só piorava. Ouvindo falar de Jesus, veio por destra entre as multidões e o tocou em suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar o seu vestido, sararei. E logo lhe secou a fonte de sangue. Sentiu que o seu corpo estava já na cura daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que saiu dele virtude, mesmo sarou-se e a multidão e disse: quem tocou no meu vestido? Ele sentiu que ali saiu virtude. E disse-lhe o discípulo: viu que a multidão se apertava. Quem me tocou? O mestre disse de novo. Ele olhou ao redor para ver o que estava fazendo. Então a mulher, que sabia que ele tinha concedido, temendo, tremeu-se e aproximou-se dele. Prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada deste mal. Até aqui, até o versículo 34. E aí, o que eu vou trazer para as irmãs nessa noite? Essa mulher, ela não tinha um contato com o Senhor, mas ela já tinha esse pensamento a partir de que Jairo tinha visto
os feitos de Jesus. Então, ela já tinha esse pensamento que se ela tocasse no mestre, ela seria curada. E quantas de nós temos um pensamento, mas não temos a atitude? O Senhor fala para a gente, filha, tu vai conseguir. Você vai conseguir, eu sou o Senhor. E Ele está dando na palavra. Ele, às vezes, manda uma direção para a gente. E o que a gente faz? A gente continua orando. Ai, Senhor, eu gostaria que isso acontecesse na minha vida. Ai, Senhor, porque o Senhor pode fazer. Mas o Senhor já te falou. Filho, filha, isso já aconteceu. Por quê? Que a gente duvida e continua orando e continua orando. Se uma vez só que a gente falou com o Senhor já respondeu. Então, a gente tem que ter atitude. Não somente esperar o Senhor ter atitude com a gente, mas a gente ter atitude. Imagina a situação dessa mulher. Imagina você colocar sangue todos os dias, nem que seja um pouquinho ali, minando. Quando você vai ver, está cheio. É igual uma casa quando ela está com goteiro. O balde enche de água, né, no outro dia. Então, essa mulher, ela já não tinha quase sangue no corpo dela. Mesmo assim, a multidão passava, a multidão estava atrás do Senhor, atropelando ela estava lá atrás, mas mesmo se arrastejando, ela foi até o Senhor. Mas o que isso quer dizer para a gente? Atitude, a gente tem que ter atitude. O que acontece? A oração é uma ligação com Deus muito grande. Então, uma vez que nós oramos, uma vez que a gente apresentou, a gente tem que ter atitude. Porque a fé é aquilo que a gente não vê, mas é aquilo que a gente já desejou e aquilo que o Senhor falou, eu sou contigo, eu vou te dar. Então, creia. Eu vou dar um simples exemplo. O que é mais difícil é na parte da saúde. Ai, Senhor, eu preciso de uma cura. Então, creia, você orou, você pediu a cura, creia que você vai ser curada. Porque a gente tem que exalar o bom perfume do Senhor, a gente tem que testificar que o Senhor é na nossa vida. E como a gente testifica isso? Com a nossa fé. Porque se a gente não tiver, não vai resolver. E como a gente chega ao Pai? Somente orando, pastora? Não, tendo atitude. Toda oração que chega em contato com o Senhor, toda atitude, tudo que a gente tem uma reação. Se tudo que eu for fazer, toda a minha atitude vai ter uma reação, vai gerar uma reação. Então, o Senhor, ele fala para a gente, nitidamente, a gente vê os feitos do Senhor. O cego de Jericó, ele queria enxergar, ele sabia que ali tinha uma pessoa que tinha poder, ele sentiu. A gente sente o Senhor, a gente sente o Espírito Santo falar com a gente quando a gente está orando. Ele sentiu que ele ia ser curado e ele foi curado. O mestre passou por ele e houve a cura. Então, a gente tem que ver que o nosso Jesus de hoje é o mesmo Jesus que fez todos esses feitos. Entende? Então, toda a passagem do Senhor por nós tem que exalar o bom perfume. Nem todos nós temos promessa, todos nós, mas nós não vamos viver todas as promessas, porque são muitas, mas metade dessas promessas a gente tem que viver porque a gente serve o Jesus Todo-Poderoso, o mestre que pode fazer todos os feitos, né? Ela não só sentiu ser tocada, sair virtude, como ela sentiu que ela foi curada na carne, no corpo, não só na alma, né? Então, imagina essa mulher, marimbunda, não podia ficar no meio de ninguém, porque as mulheres cananeias, naquela época, que estavam naqueles dias, elas eram impuras, elas não podiam estar no meio de outras pessoas, né? Então, ela sofreu muito, 12 anos da vida dela, mas ela tinha uma comunhão com o Senhor. A partir do momento que Jairo, o pai dela, apresentou Jesus para ela, ela já entrou numa conexão com o Senhor. Ela sabia que se tocasse nele, dele sairia virtude. Se a gente entra numa conexão com o Senhor, a gente sabe que do Senhor a gente vai receber algo. Então, a gente tem que ter uma atitude. A gente tem que ter, não só esperar o Senhor vir até a nós, mas a gente tem que sair da nossa comodidade e ir até o Senhor.
E como eu faço isso? Só orando? Só jejuando? Não, não. Fazendo com que aquilo aconteça na sua vida. Se eu falar assim, eu vou comprar, vou dizer agora material, tá? Eu vou comprar uma casa, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição para isso, eu não tenho nome, eu não tenho nada, mas o Senhor falou que Ele vai me dar. Eu tenho que agir só com a razão? Não, eu tenho que agir com a fé, eu tenho que buscar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ir atrás, eu tenho que continuar. Porque se o Senhor falou que Ele vai me dar, uma hora vai aparecer. E eu vou conseguir, eu vou conquistar. Isso eu estou dizendo material. E no espiritual, pastora, é a mesma coisa. Eu tenho que ter a conexão de orar, jejuar, ter mansidão, ter a paz de espírito e esperar o tempo do Senhor, mas, porém, saber que aquilo já chegou. E viver pela fé a chave, viver pela fé aquilo que Deus já me deu na minha mão. É assim que a gente tem a essência e exala o bom perfume de Cristo. Aí o texto, ele revela muitas partes e muitos feitos, não somente a mulher do fluxo de sangue, eu digo assim, o contexto em Marcos, né? Marcos, ele vem dizer muitas coisas dos feitos do Senhor. O Senhor gosta de ousadia, que nem a irmã Josefa, orou bonito, né? Ela falou que ficou com um pouquinho de vergonha, mas quem tira isso é o Espírito Santo. Por que eu digo isso? Nem todo mundo está preparado. Ninguém está preparado. Quem prepara é o Espírito. Se o Espírito nos preparar, a gente vai avante, porque o Senhor, ele gosta de gente ousada, ousada na fé. Ele gosta de pessoas que pega assim, arregaça as mangas e vai para cima do evangelho genuíno de verdade, né? Então é assim, Deus ele trabalha de uma forma diferente do modo que o ser humano enxerga as coisas. Para ele não tem título, não tem quem fala bonito, não tem nada disso, porque quem trabalha é o Espírito. Por isso, Jesus mostrou para a gente que dele sai a virtude. Por isso que Jesus mostrou para a gente que através dele existe a cura. Através dele existem as conquistas, né? Então, assim, Jesus veio mostrar para a gente isso. É muito fácil a gente dizer, eu sirvo Jesus. Eu creio em Jesus. Quem crê, confia. Quem crê pode estar no leito da morte, está dizendo, Senhor, contigo eu vou partir, eu estou feliz. Quem crê é assim, sabe? Então, assim, essa mulher, ela não tinha contato com Jesus, mas a conexão dela foi muito forte, porque numa multidão daquela, ela conseguia arrancar a virtude do mestre, tocar no mestre, não é para qualquer um. Porque a gente, em meio às dificuldades, a gente para de ir na igreja. Em meio às dificuldades, a gente já pega e fala assim, tá tão difícil, hoje eu não vou ler a Bíblia. Em meio à dificuldade, a gente acaba murmurando, só murmurando. Então, assim, imagina a fé que teve essa mulher, né? E quando eu vejo isso, eu sinto que o Espírito, né? O Espírito de Deus, ele ministra no nosso coração que a gente tem que ter ousadia. Uma das formas que Jesus mostrou para a gente, quando ele chegou, ele teve que escolher um daqueles pescadores, ele escolheu Pedro. Mas, pastora, por que Pedro? Porque Pedro era diferente dos demais. Pedro era ousado. Pedro, ele ia com ousadia. Ele sabia que ele podia conseguir, ele podia conquistar. E por que ele não escolheu outros pescadores? Porque em Pedro mostrou para ele o quê? Ousadia. Pedro mostrou para ele atitude. Pedro mostrou para ele, para Jesus, que ele podia. E o que a gente está mostrando para o Senhor nessa noite? A gente tem ousadia? A gente está tendo atitude? Então, é isso que a gente tem que refletir. Não é somente a gente achar que, nossa, hoje está tudo bem, então eu vou servir a Cristo, mas amanhã está tudo ruim.
Amadas, quando a maré estiver difícil, tiver tudo difícil na sua vida, é aí que o Senhor vai entrar e mostrar os seus feitos. É aí que você tem que estar mais ligada ao Senhor, mais na comunhão com o Senhor, mais na conexão com Cristo. Porque é aí que ele vai mostrar para você os seus feitos, para que você venha testificar o que Cristo fez na sua vida. Nós temos que ser testemunhos do Senhor. E é coisas impossíveis que o Senhor faz. Então, assim, é algo extraordinário que o Senhor faz. Não saindo fora da palavra, ela não só sentiu o Espírito sair a virtude, ela não só sentiu a cura no Espírito, como eu disse, ela sentiu a cura no corpo. Então, assim, é a cura espiritual e a cura material. Então, seria a horizontal e a vertical. E elas se encaixam. E na nossa vida tem que ser assim. Tudo que a gente for fazer espiritual tem que estar ligado ao material. Se eu tenho chamado para estar adorando a Deus, o meu chamado espiritual, ele tem que estar ligado no meu chamado material. Mas como assim? Eu tenho que pedir força ao Espírito, porém eu tenho que estar com o meu material preparado para ser uma adoradora do Senhor. Então é isso que eu digo, quem prepara é o Espírito Santo. Quem tira a timidez é o Espírito Santo. Quem nos ensina é o Espírito Santo. Quem nos cura é o Espírito Santo. Quem faz na nossa vida é o Espírito Santo. Ninguém é melhor, ninguém consegue nada se o Espírito Santo não fizer por nós. Então, nessa passagem da mulher do fluxo de sangue, o Senhor mostra muita coisa para a gente. Muita coisa. Primeiro, a fraqueza, os 12 anos de sofrimento, a conexão que ela teve com Cristo e a ousadia. Porque eu fiquei imaginando hoje uma multidão de pessoas, uma pessoa fraca, cansada, com um sofrimento tamanho que não podia nem sair na rua. Imagina você faz uma faxina na sua casa, abre as janelas, está tudo limpo, tudo maravilhoso. Aí chega o seu marido com o pezão sujo e pisa na cozinha e fica marcado. E aí está imunda a sua casa tudo de novo, porque começa uma coisa aqui, outra ali, e era assim naquela época. Eles não viam uma casa limpa. Quando eu quero dizer casa, eu quero dizer o nosso corpo limpo, a nossa casa. Eles não viam assim. Então, o Espírito Santo não podia habitar naquela mulher cananeia. Mas, pastora, como saiu virtude do Senhor e tocou naquela mulher cananeia? Aí que eu digo para as irmãs, aonde está? Houve uma conexão entre o céu e a terra. Entende? Essa conexão é uma conexão espiritual, material como espiritual. Ela já havia pedido um encontro com aquele homem. Ela já havia pedido um encontro com Jesus. É isso que eu quero dizer. Nós temos que pedir um encontro com Jesus. E quando Jesus nos encontrar, a gente não tem que repetir o que a gente pediu. A gente tem que ter atitude. Se eu não tiver atitude de manhã de levantar e ir atrás de alguma coisa que eu pedi para o Senhor, essa coisa não vai bater na minha mão. Não vai chegar aqui. Eu vou dar um testemunho para as irmãs, que eu passei por esses dias. Meu carro está sem bateria. E eu levei a bateria do carro para carregar. Quando eu estava voltando, a minha bolsa ficou na casa da minha mãe, eu precisava pôr gasolina no carro. E o meu dinheiro estava dentro da bolsa. E eu vim falando, Senhor, eu vou ter que ir em casa ainda pegar esse dinheiro para pôr combustível no meu carro, para poder funcionar o carro, para levar lá. Mas tudo bem. Mas se o Senhor puder, o Senhor prepara alguém para fazer isso por mim, porque eu estou cansada.
Eu vinha passando, um irmão me chamou. Ô, pastora, como você tá? Tudo bem e tal? Conversamos. Não, aí eu falei para ele falou, onde você está indo? Eu falei, eu estou indo ver a bateria do carro, depois vou da minha mãe, que eu esqueci a bolsa e eu preciso pôr combustível. Conversamos, dei tchau e saí. Quando eu estava na esquina, ele me chamou. Pastora, essa importância dá para você pôr o combustível no carro? Eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Eu não pedi para ele. Eu não falei para ele me dar dinheiro que eu preciso pôr gasolina no carro. Eu não fiz isso. Mas eu vinha falando com o meu Senhor, que eu estava cansada, porque eu ia ter que voltar aonde eu estava para terminar o trabalho que eu estava fazendo com meu marido ali, que era pintar o apartamento onde a gente estava, e ainda pôr a bateria no carro e ir lá na minha mãe, que é longe um pouquinho, para pegar dinheiro para pôr combustível. Mas eu vinha falando somente com Deus. E ele me deu essa importância. Isso é pequeno? Para muitos pode ser. Mas para mim não, porque eu falei, nossa, olha a minha conexão com Jesus. Olha isso. Só quem sabia ali era o Senhor. E outras coisas mais que o Senhor faz, que o Senhor já fez, né? Então, assim, não é somente você pedir e ficar na sua zona de conforto. Não vai resolver. Se você pedir algo para o Senhor e o Senhor te respondeu, tome atitude. Tome atitude. Vá até aquilo que o Senhor te respondeu. Seja uma porta de emprego, sabe? Que as pessoas, muitas das vezes, elas procuram dizer assim, eu estou orando, irmã, mas aquela enfermidade, pastora, não melhora. Mas eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado. Mas qual foi sua atitude, irmã? Só orar e jejuar? Você já procurou orar e jejuar pelo seu irmão? O que as escrituras dizem? Deixe o seu e ore pelo seu irmão. Não, prefere ir falar mal da vida da irmã. Prefere ir e ficar contendendo as coisas do Senhor. Olha, você viu aquela irmã assim, assado? Só que a dela está 3 vezes pior. E o Senhor fala o quê? Não espalhai, juntai. Aquele que espalha não é bem-vindo ao reino, mas aquele que junta, sim. Então, é isso que a gente tem que ter no nosso coração. Ser como Cristo. Viver como Cristo. E não está acontecendo isso. Então, a nossa conexão com Cristo, às vezes, ela está maculada, manchada, porque a gente acaba denegrindo aquilo que Deus nos deu. Entende? A gente acaba imaculando aquilo que Deus nos deu, maquiando aquilo que Deus nos deu. Não, seja verdadeiro com o seu Senhor. Seja puro, transparente. Senhor, eu sou assim, eu sou assado, eu sou difícil, mas eu quero ser como o Senhor. Eu quero, Pai, ter essa conexão com o Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a receber o Teu Espírito Santo. Me ajuda, Senhor, a ser diferente. Entende? Não adianta você querer ser o que você não é para as pessoas. Porque o ser humano você vai enganar bonitinho. Mas a Deus ninguém engana. A Jesus ninguém engana. Então, quando essa mulher do fluxo de sangue, ela teve essa conexão com Cristo, ela, ao chegar próximo do Senhor, ela sentiu que saiu virtude dele, por quê? Porque ela sentiu a cura, tanto no corpo físico como no espírito. E quando o Senhor toca a gente, é de uma forma tão tremenda, porque na hora que eu vinha falando com ele, que de repente esse irmão falou, irmã, essa importância para pôr gasolina não é muito, mas está aqui, eu falei, Senhor, me aliviaste metade do meu fardo hoje. Porque eu ia ter que ir lá longe tudo, e o Senhor ouviu a minha petição. É pequena, mas existe uma conexão. E assim, muitos feitos que o Senhor
faz é através da nossa fé. Quantas pessoas falam assim, ai, a minha irmã está internada, vai precisar, já aconteceu, amputar as pernas, porque ela bebia muito, é consequência. Pastora, você pode ir lá orar? Eu posso. Mas se ela não crer e ela não se libertar, não tem como. Cheguei no hospital, e o Espírito Santo foi à frente. Eu falei, Senhor, vai à frente, porque eu não sou nada. Eu sou pó da terra. E fui. Cheguei lá, eu falei simplesmente para ela, olhando dentro dos olhos dela, você vai se libertar? Aí ela falou assim, vou. Você aceita Jesus na sua vida, de fato e de verdade? Aceito. Eu falei, pois se você está falando a verdade, você está curada. Hoje ela ministra a palavra e ela está curada para a honra e glória do Senhor. Então, não é nós que fazemos alguma coisa, é o Espírito Santo que faz. É o Espírito Santo que nos contesta. É o Espírito Santo que nos testifica. Não adianta. Não adianta a gente ir para a direita ou para a esquerda. Se o Espírito não estiver na nossa vida, se o Espírito não fizer, de nada poderá ser feito. De nada poderá acontecer. Eu não sei o que está se passando hoje, irmã, na sua vida. Eu não sei qual é a sua petição hoje. Mas o que estiver passando na sua vida hoje, qual for a sua petição, tenha uma conexão com o Senhor. Porque essa conexão vai ser respondida. Seja porta de emprego, seja enfermidade, seja problema no casamento, seja problema financeiro, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Porque o Espírito Santo, ele é verdadeiro na nossa vida. E nós temos que ser verdadeiros como Jesus foi. E não maquiar. Porque aquilo que ficar uma mácula entre você e Cristo, a bênção nunca vai chegar. Você tem que ser verdadeiro com o seu Senhor. Por mais que você faça errado, o seu Senhor te perdoa. Se você for verdadeiro com Ele, se você for parceiro dele, se você for amigo dele, se em tudo que você fizer na sua vida, você colocar Cristo em primeiro lugar e falar, Senhor, Senhor, eis-me aqui, porque eu fiz errado, eu sou errada. O que eu faço agora? Ele vai te dar uma direção. Amém, amadas? Então, eu Amém, glória a Deus. Eu estou quase terminando aqui. Eu queria terminar dizendo para as irmãs que essa palavra, eu meditando, né, nessa palavra hoje, que o Senhor, ele é magnífico no que ele faz. E a gente vê que teve um homem só, um único homem, que ele fez com que fosse desfavorável, né, as coisas para nós, que foi no Jardim do Éden, né, que foi Adão. Então, assim, o nosso Senhor, ele não é uma ideia B, ele não é algo que a gente tem que colocar assim, eu fiz errado, mas eu vou tentar o certo e depois eu consulto a Jesus. Não. Ele tem que ser em primeiro lugar e o Espírito Santo tem que estar em nós. Senão, não vai adiantar. Então, o que eu quero dizer para as irmãs? Que Adão foi o primeiro homem a trazer o pecado, né, para a terra, né, no Jardim do Éden. E ele foi o primeiro homem a trazer o mal e o único homem que tirou o mal. Então, teve dois homens só, né? O que tirou o mal e o que trouxe o mal. O que tirou o mal, que foi Jesus Cristo, e o que trouxe o mal, que foi através da vida dele, de Adão e Eva, que trouxe o pecado para a terra. Então, um trouxe o pecado, um único homem, e um único homem tirou o pecado. Eu quero dizer o quê para as irmãs? Nós podemos trazer o pecado para a nossa vida, como nós podemos tirar o pecado da nossa vida. Se eu trouxer o pecado para a minha vida, eu sou a única a trazer ele.
Mas se eu trouxer Jesus para minha vida, eu sou a única a tirar o pecado da minha vida. E só eu posso fazer isso. Só eu, dentro de mim, com o Espírito Santo. Mais ninguém. Pastor nenhum, missionária nenhuma, mãe nenhuma, filho nenhum, marido nenhum, ninguém. Somente eu posso fazer isso. O jardim do Éden está dentro de mim. O Espírito Santo está dentro de mim. É isso que eu quero que vocês reflitam. Então, só eu posso tirar o pecado, como só eu posso trazer o pecado. Entende? E assim, é isso que eu queria deixar para as irmãs, né? Porque quando o Senhor ele mostra para a gente que para estar próximo, não é necessário você ser santo. Tem muita gente que se machuca querendo a santidade. E não é necessário você ser santo, porque santo ninguém é. Ninguém consegue ser 100% santo como Cristo foi. Ninguém. Da nossa boca, um dia vai sair algo que, meu Deus, eu falei isso, não podia. Meu Deus, eu agi assim, não podia. Por quê? Porque somos frutos do pecado. Estamos sujeitos a pecar toda hora. Então, não somos santos 100%. 100% só vai ser Jesus Cristo. Mas a gente tem que saber que dentro de nós tem o homem que traz o pecado e o homem que tira o pecado. E é nós mesmos. Nós mesmos. Por isso que o Senhor fala, se você colocar um espelho na sua frente, você vai ver a sua face. Não é? Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Se a gente não tiver essa conexão com o Espírito Santo, de nada adiantará. Por quê? Porque nós não vamos ser 100%. Nunca. 100% só vai ser o Cordeiro, Jesus Cristo. Esse sim é 100%. Grande ilusão nossa. Tá, amadas? E para finalizar a palavra, quando Jesus ele chega a tocar, né, naquela mulher e sai virtude dele, você vê que ele pergunta várias vezes ali, de mim saiu virtude, de mim saiu virtude. Então ele sabe que você já orou, o que você já pediu, o que você está querendo, ele já sabe. É somente você botar em prática e ter atitude. Para amanhã, o seu bom perfume ser exalado. Como assim, pastora? O seu testemunho de vida. Você sabia que o nosso testemunho de vida, que acaba tocando no outro irmão, para que ele também venha querer ser o bom perfume de Cristo? Ninguém ganha almas para Jesus. É errado falar eu ganho almas para Jesus. Não. Quem ganha almas para Jesus é o Espírito Santo. Porque através da sua vida, o Espírito Santo vai ganhar aquela alma para Jesus. Mas não é você. Porque nós não ganhamos alma para Jesus. Ah, eu ganhei tantas almas para Jesus. Mentira! Aquela alma veio por conta do Espírito Santo, o tratamento do Espírito com aquele ser, com aquela alma. Então, quando a gente tem o Espírito Santo dentro da gente, é onde a gente transforma o filho, o marido, a mãe que não conhecia Cristo. Quem não conhecia Cristo, vem conhecer a Cristo através do Espírito Santo, que está na sua vida, do seu bom perfume. Entende? Porque se você não ganhar sua família para Cristo, não adianta nada. Mas como assim eu vou ganhar minha família para Cristo? Eles têm que ver o bom perfume. Você pode ser pobre, você pode ser rico, pode ser do jeito que for. Porque assim, eu quero ver um rico enfermo, ele comprar a cura. Não vai comprar a cura. Não vai conseguir. Mas o rico enfermo, se ele tiver o Espírito Santo e ele crê que existe um Jesus vivo, ele vai receber a cura.
E a gratidão dele vai fazer com que ele ganhe o quê? As pessoas que estão em volta, que não acreditam em Cristo, que acreditam no dinheiro. E é assim. Mas hoje não funciona assim. Hoje, até no nosso meio, existem pastores que pensam diferente, que preferem ganhar o dinheiro do que resgatar as vidas com o Espírito Santo. Infelizmente. Mas as escrituras dizem do joio e do trigo, que eles, o quê? Cresceriam juntos, né? Mas nós temos que ter essa essência. Então, a gente precisa exalar o bom perfume de Cristo. E eu creio que nessa noite, Deus falou com as irmãs, e qualquer petição que as irmãs tiver com Cristo Jesus é essa conexão, é pensar que essa mulher, ela viveu 12 anos de amargura, 12 anos ali sofrendo, mas quando ela teve a conexão com Cristo, ela teve a força. Imagina uma multidão de pessoas e você se arrastando, até chegar e tocar na orla do Mestre. Não é para qualquer um. Isso é para quem tem conexão, né? Para quem tem a vertical e a horizontal. O céu e a terra, uma ligação, através da oração. Através da sua oração, você tem uma ligação com o Espírito Santo. Amém, amadas? Eu vou encerrar essa palavra, deixando para vocês que o Espírito Santo esteja com vocês nessa noite, que vocês meditem sobre essa palavra e que vocês saibam que vocês têm dentro de vocês o pecado e dentro de vocês o não ter o pecado. Só você pode, só você consegue. Mas nós não somos 100%. O Espírito Santo é quem transforma, o Espírito Santo é quem faz, o Espírito Santo é quem trabalha na nossa vida, o Espírito Santo é quem dá a direção da leitura da palavra. Tem pessoas que falam para mim, pastora, eu pego a Bíblia, mas eu não entendo. Porque quem vai te dar a direção, quem vai te dar o caminho vai ser o Espírito. Ninguém faz nada sem o Espírito. Loucura. Loucura não ter o Espírito para ler isso. Porque ela tanto traz vida, como ela também mata. Entendem? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Eu espero que as irmãs tenham entendido a mensagem, que a gente tem que crer, ter fé, mas primordial de tudo, ter o Espírito Santo e a atitude. A atitude. Se você tiver tudo na sua vida, mas você não tiver atitude, não de nada vai resolver. Amém, amadas? E quando vocês não conseguirem resolver o seu problema, tente resolver o problema do seu irmão com oração. Porque através da sua oração, Deus vai trabalhar. Porque Deus trabalha em silêncio. Através da sua oração, pedindo pelo seu irmão. Porque somos imagem e semelhança do Criador. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, agradeço estar nesse grupo, espero que as irmãs tenham entendido a mensagem nessa noite, tá bem? E que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Obrigada. Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. A fé sem ação é morta, né? A gente sempre fala aqui nas nossas reuniões que ter fé e não ter ação de nada adianta, tem que ter os dois juntos, né? Igual você falou, é uma conexão. A gente precisa ter os dois juntos, não adianta. E também, como a pastora disse, às vezes também não adianta você se cobrar tanto, porque a gente sabe que tem dias que a gente tá ruim, mas se aquele dia você tá ruim, não fica, nossa, mas eu não consegui, não orei. No outro dia você levanta e ora. Vamos, um dia, nada como um dia após o outro, né? Um choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então é isso. A gente tem que continuar crendo em Deus. E é quando as coisas estão difíceis que é aí que a gente tem que crer mesmo, né? Às vezes as coisas estão apertando, aí eu e meu esposo conversando e falo, ixi, tá complicando. Eu falo, aí que tá bom, aí que eu sei que o milagre tá perto, porque parece que quando as coisas estão difíceis, aí que o milagre tá mais perto ainda. Então eu fico alegre. Quando eu vejo que tá apertando, eu falo assim, o milagre deve estar próximo. Quanto mais difícil, aí que você fala assim, é aí que Deus coloca a mão, né? Quando a gente se sente fraco, que a gente é forte.
e é uma bênção, assim, palavra abençoada. Muito obrigada, pastora, por compartilhar com a gente. Eu vou pedir para a senhora, para você orar pelos pedidos de oração, eu vou pegar com as irmãs, mas eu estou sabendo que tem uma irmã aqui que quer trazer um testemunho, uma ou duas, não sei. Vou pedir Ô, Glória! Cadê, Soraya? Que eu estou sabendo que você está querendo bem contar um testemunho aqui para gente. Boa noite, meninas. Vocês me ouvem bem? Amém. Sim, boa noite. Amém. Eu tô doida para contar um testemunho. E achei engraçado, a pastora pregou, né, sobre cura, sobre a mulher do fluxo de sangue. Em alguns momentos ela falava e eu falava, meu Deus, a pastora está revelando a minha história. Mas eu quero muito ter tempo, né, depois quero alinhar contigo, tá? Com a Rê, para a gente ter um momento para eu poder contar, assim, na íntegra mesmo, aquilo que Deus está fazendo na minha vida, porque é um processo, né? Mas, assim, eu quero agradecer demais a vocês que estão sempre orando por mim, sempre que chega aí um pedido de socorro, eu sei que vocês colocam meu nome nas orações, a gente já teve oportunidade de orar juntas, né? E na última semana eu tive a oportunidade de viver um milagre no físico mesmo, de sentir o Senhor me tocando e Ele me curando e ver no meu corpo físico as mudanças, sabe? E eu sei que Ele tem muito mais para fazer, mas eu quero muito glorificar o nome do Senhor Jesus, que está operando de uma forma grandiosa. Para as meninas que não sabem, eu tinha um diagnóstico aí de uma doença incurável, que é a hipertensão pulmonar. Eu ainda não fui fazer, né, os exames para ver a transformação, mas eu já sinto a transformação no meu físico. Nos últimos tempos eu andava muito inchada, um dos sintomas assim que mais me incomodavam era um inchaço absurdo. Para vocês terem uma noção, assim, inchaço é tão grande que a barriga fica tão distendida que parece uma gestante. Então, eu cheguei a receber lugar no ônibus, porque quem bate o olho e vê, acha que eu tô gestante. Os pés inchados, as pernas inchadas, ao ponto de eu não conseguir dobrar, de eu pedir para o meu esposo colocar o sapato em mim, porque eu não conseguia dobrar as pernas de tão inchada e dura que estavam, e através de uma cura interna, através de um perdão que o Senhor pediu para que eu liberasse, e eu liberei o perdão, Ele fez o físico, o milagre no físico. Então, é algo muito precioso, mas eu quero muito ter tempo, assim, para poder explicar direitinho para vocês. Mas, assim, já quero declarar na vida de cada uma de vocês que o Senhor, aquele mesmo Jesus da Bíblia que curou há 2000 anos atrás, que liberou essa virtude que a pastora pregou hoje, né, sobre aquela mulher do fluxo de sangue, é o mesmo Jesus que continuou operando na minha vida e vai operar na de vocês. Então, é realmente crer, a gente precisa ter um ingrediente secreto, que é a fé. Se a gente tiver a fé, o restante Jesus faz, o Espírito Santo faz, e a gente vai experimentar tudo aquilo que o Senhor tem disponível para nós. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Engraçado, Amém, glória a a Deus. Remy falou assim, Tari, eu acho que eu não vou conseguir entrar hoje, mas a Soraya eu acho que quer dar um testemunho. E aí, no sábado, eu encontrei com a Regiane, a Soraya foi numa igreja pregar, né? E aí a Regiane depois falou, ai, amiga, eu vou passar aí para te ver, né? Faz tempo que a gente não se vê. E a Regiane chegou com a cara toda inchada, assim, ela falou, amiga, meu olho não tá borrado, olha aqui, já começou, ela falou assim, eu chorei tanto essa noite, tanto, foi uma bênção o culto. E eu, amém, glória a Deus. E ela falou, nossa, você precisava estar lá, que não sei o quê. Só que como eu fiquei muito tempo sem ir para São Paulo, eu falei, eu tenho que fazer uma média com a minha sogra, que está aqui. Eu falei, senão minha sogra vai
vai me tirar do testamento. Eu falei, minha sogra vai me excomungar, porque faz um mês que eu não vejo ela não vê meu filho, então eu tenho que ir para São Paulo, vou ficar lá. E aí a Regiane falou que foi uma bênção o culto, e voltou impactada. E aí, quando a Daniela começou a falar sobre cura, aí eu falei, Senhor, já está falando com a Soraya, já está confirmando, eu acho que o testemunho dela tem a ver com cura, e já tá, Deus está confirmando. E agora eu estava até pensando aqui, porque a gente precisa marcar muito a nossa reunião online, presencial, a segunda, e Deus falou comigo, Soraya, de você levar a palavra. Então, eu quero muito que no dia que a gente for fazer nosso segundo encontro presencial, você leve a palavra, leve seu testemunho, porque eu acho que presencial vai ser ainda melhor da gente ouvir. Então, Amém. Presencial eu posso, além de dar glória, dar uns pulos, dar uns saltos lá. Glória a Deus. E espalhar agora sua cura para as outras irmãs. Agora eu tô assim, agora eu tô pulando. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém. Então, na próxima, eu quero você lá, você levando a palavra para a gente, já espalhando a cura também para as outras irmãs, que vai ser bênção. Mais alguém? Alguém quer contar algum testemunho? A Dani quer falar ou apertou sem querer, Dani? Boa noite, amadas. Tudo bom? Boa noite. Na verdade, eu só dei uma abridinha aí no microfone para agradecer a vida da minha mãe, do meu irmão. Minha mãe essa semana ficou um pouquinho mais velha, né? Mais experiente. E o meu irmão hoje também está fazendo aniversário. Então, eu gostaria de agradecer a Deus pela vida deles, pedir muita saúde e prosperidade na vida deles. É só mesmo para agradecer e pedir que orem pela gente na área da saúde. A família vem passando aí por lutas, mas eu creio que lá na frente a gente vai ver a vitória e minha família com certeza vai servir a Jesus, a família inteira. Era só isso, só. Amém. Por isso que eu tenho que passar a lista dos aniversariantes lá no grupo do WhatsApp, porque a Jo fez aniversário e nem estava sabendo. Ele tinha que ter avisado pra gente Fiquei velhinha, Thalita. Ficou experiente, mais Que experiente. bênção! Parabéns, Jô! Parabéns, Jô. Tudo de bom. Que Deus abençoe muito. Obrigada, queridas. Deus abençoe vocês também. Amém. Ele está me abençoando Glória a Deus! grandemente Louvado seja por Deus! mais um ano de vida. Que Jesus... Eu só peço que o Espírito Santo tome conta de mim. Amém! E da minha Amém. família. Glória E a eu dou Deus. graça pelo o aniversário do meu filho também, que é uma Qual que é o nome bênção. do seu filho? Oi? Qual que é o nome do seu filho que está fazendo aniversário hoje? É Antenor. Então não é. Vou deixar aqui. E Jesus abençoe ele, que ele seja curado dessa enfermidade que ele está, que ele ainda está com a sonda, não, o dreno, né, no rim, e que ele seja curado em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Amém. Queridas. Glória a Deus. Vamos orar por eles. E como a pastora falou, né, irmãs? Orar, ter atitude. A gente tem coisas que a gente precisa, tem coisas que a gente sabe que realmente a gente precisa orar, jejuar e que não tem como ter atitude. Tem coisas que, mas a grande maioria tem que ter um passo nosso. Não adianta a gente querer viver o extraordinário e não querer sair do lugar, né? Não adianta querer o emprego, orar pelo emprego novo e não sair para procurar um emprego novo, não entregar o currículo. Então, Deus, ele quer que tenha uma atitude nossa, né? A gente precisa dar esse passo, a gente precisa mudar. E como a pastora falou, todos os dias a gente vive grandes e pequenos milagres, como eu sempre falo aqui, né? Eu, semana passada, orei e estava falando, mandei até lá no grupo, lá chorando, agradecendo a Deus, porque cada dia Deus tem me lembrado dos milagres que Ele tem feito na minha vida, sabe? Como eu falo para vocês, às vezes são pequenos milagres, como eu falei, do meu filho querer ir para a escola, não querer faltar,
Deus tem cuidado, assim, nos mínimos detalhes. Eu compartilhei com a Dani um testemunho que logo quando eu mudei para cá, quando eu tive, né, mudei para o interior e não tinha tantas amigas aqui. Tenho uma amiga aqui que é uma grande amiga, mas a nossa rotina é muito diferente. E uns dias antes de eu ter a minha primeira crise de ansiedade, primeira e última, para a honra e glória do Senhor, eu estava um dia muito coração acelerado, e aí eu fui deixar meu esposo na rodoviária e eu estava, acho que a tempo de ter um burnout, assim, ter uma crise mesmo de estresse, de esgotamento. E aí eu falei pro meu filho, vamos pro parque, que eu preciso dar uma respirada. E meu filho, vamos. E aí a gente chegou lá no parque e ele ficou brincando. E eu sentei, assim, no parque, no jardim. E aí eu fiquei vendo ele brincar. E eu falei, nossa, Senhor, tô tão cansada. Tô precisando tanto de ajuda. Eu não sei, sabe? Eu tô esgotada e tô longe da minha família. E conversando com Deus, olhando assim para tudo que ele criou e vendo meu filho. E aí meu filho começou a brincar com um menininho. E aí esse menininho tem um quiosque lá próximo, foi comer um lanche com a família. Aí o pai do menino falou, vem aqui comer uma batatinha. E aí meu filho falou assim, mãe, eu vou lá. Aí eu falei, vai lá que eu fico te olhando. E aí o pai do menino falou assim, vamos lá, vamos comer você também. Aí eu falei, não, obrigada, nem conhecia, né? Eu falei, não vou nada. Aí ele, vem, vamos. Eu falei, não, vou não, vamos lá. Vai lá, Benjamin, come uma batatinha só para não dizer, né, que não comeu, para matar, porque criança sabe, né? Por mais que eu pagasse, não ia ser a mesma coisa dele comer com o menino. Então eu falei, vai lá, pega e a gente vai embora. E aí, daqui a pouco, veio a esposa do moço e ele falou assim, vem aqui, vamos comer uma batatinha, vem comer uma porção. Eu falei, não, obrigada. E ela ficou insistindo, eu falei, tá bom, vou. Falei, vou. E aí eu sentei numa mesa de estranhos, que eu nunca vi na vida. E aí, quando eu comecei a conversar com essa moça, ela falou, fazia, eu acho que 8 meses que eu tinha me mudado, e para mim fazia 6 meses, para ela fazia 8 meses que ela tinha se mudado. E aí a gente começou a conversar, e eu falei assim, eu vim dar uma respirada, que eu tô meio estressada, me sentindo esgotada, sentindo umas coisas estranhas. E ela falou, nossa, eu vim no parque hoje justamente por isso, porque ontem, essa semana, eu chorei muito, porque eu falei pro meu esposo que eu tava cansada, que talvez eu queria voltar para a cidade da onde a gente era, e eu não fiz nenhuma amizade, eu tô sentindo muito falta das minhas amigas. Enfim, resumindo, a partir daquele dia, a gente trocou o telefone, a gente se fala todos os dias, eu falo com ela todos os dias, ela vem na minha casa, o filho dela fica na minha casa, dorme na minha casa, eu vou na casa dela, e Deus uniu ela comigo. Então, assim, a gente criou um laço que parece que a gente é amiga há anos. Ela falou, Thalita, meu filho nunca dormiu na casa de ninguém, de nenhuma amiga, a não ser casa das pessoas da minha família. E, assim, foram poucas vezes. E o que eu sinto com você é uma ligação tão forte que eu não sei nem explicar. E aí, na quarta-feira passada, que eu acabei não participando do culto, foi justamente porque ela veio aqui em casa. E aí ela veio aqui em casa e eu até compartilhei lá no Instagram, ela me deu esse livro, essa agenda aqui, que é meu devocional. E aí tá escrito, filha do rei, Thalita. E ela nem é cristã, mas ela falou assim, como que chama aquele negócio que você falou que faz aí de manhã, que você faz? Como que é mesmo? É devocional? Eu falei, é. Aí ela ficou me perguntando, que cor que você gosta? E aí ela veio com essa agenda de devocional para mim. E aí eu estava compartilhando isso para a Dani, eu falei, Dani, e aí, como a pastora falou, né, às vezes pode ser tão pequeno, mas para mim foi de um cuidado de Deus comigo que eu não sei nem explicar, assim, porque no momento que eu me vi sozinha, Deus trouxe ela, e ela se viu sozinha, e Deus trouxe eu para a vida dela. Então, assim, como Deus tem cuidado, assim, nos mínimos detalhes, como ele tem sido fiel, assim, comigo, como cada detalhe, assim, cada coisa que Deus tem feito na minha vida que eu não sei nem explicar, e eu falo, Senhor, eu não mereço nem um terço do que eu tô vivendo, sabe?
Então, eu queria compartilhar isso com as irmãs, que a gente precisa orar, a gente precisa conversar, ser sincera com Deus, falar para Deus as nossas falhas, né, onde a gente tem errado. Como a pastora falou, a gente mesmo pode trazer tanto a bênção como o pecado para as nossas vidas. Então, tudo depende da gente. Como eu falo para as meninas, o Conexão, ele é só a sementinha, ele é só... A gente está aqui, ó, só estou jogando a sementinha, mas vocês têm que regar, têm que fazer crescer, têm que conhecer o mundo, procurar conhecer a Bíblia, procurar uma igreja, seja católica, seja evangélica, eu não sei, porque, como eu falo, conexão não é sobre religião, é sobre buscar a Deus, sobre o amor do Pai. Então, cada uma de vocês tem que ter essa busca, tem que buscar realmente a Deus, tomar esse passo. Tem certas atitudes que eu não posso tomar para vocês. Eu, Thalita, estou aqui totalmente disponível para orar, para ouvir, para dar, né, o conselho, mas a ação é de vocês. Então, vocês precisam tomar. Tem coisas que é vocês e ninguém mais. Só vocês podem tomar essa atitude. E aí, deixa que o resto Deus faz. Ele vai falar, nossa, minha filha está disposta mesmo, como a mulher do fluxo de sangue. Ela estava lá disposta. Sabia que ninguém queria encostar nela, mas ela foi no meio da multidão e falou, eu vou. Se eu tocar lá, se eu tocar só na pontinha ali, eu vou ser curada. Então, pensa essa fé que essa mulher teve, pensa o quão corajosa ela foi, né? E é assim que a gente precisa ser. Tem dias, como eu falei, não se cobre, porque tem dias que a gente se cobra demais e fala assim, meu Deus, era para mim ter feito isso, era para fazer aquilo. Amém, não conseguiu fazer hoje? Amanhã eu vou acordar e vou fazer. Então, é isso. Mais alguém quer compartilhar algo? Boa noite, meninas, tudo bom? Boa noite, Bru. Eu só quero pedir continuar as orações pelos meus filhos, pelo meu marido também, que tá ficando velho, que é o filho da Jo, hoje, pela minha sogra, e também quero agradecer as orações. Lembra do Jonathan que eu falei? Eu acho que eu falei na outra reunião também, né? Que ele estava sentindo já a perna, estava sentindo os movimentos do braço. Né, que os médicos falaram assim que a cirurgia tinha dado errado e ele não ia mais mexer o corpo do pescoço para baixo. A mãe dele falou essa semana com a gente, falou assim que ele está movimentando as pernas, está conseguindo sentar, está se movimentando, que ele praticamente é um milagre, né? Até brinquei, falei para ela assim, ele já deu as 7 vidas dele, porque, meu, quase morreu, foi dado como um morto. Aí depois ficou agora, ficou em coma, né? Foi só por um milagre. Eu falei, já deu as 7 vidas dele? E a gente começou a rir, né? Mas agradecer as orações. Possa continuar também. Em relação ao outro colega do meu marido, esqueci o nome dele agora, o Wallace. Ele precisa ganhar, acho que é 10 quilos, para poder começar a quimioterapia dele, porque ele emagreceu muito, 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 muito. Então ele precisa ganhar, e até agora ele só ganhou 3 quilos. E pedir Só se ele quer um pouquinho, quer os meus quilinhos, eu passo para ele um pouquinho. E os meus, então, nem se fala. Amém, vamos orar sim. Eu também estou fazendo doação. Vamos orar. Eu brinco, eu falei, eu fui hoje na nutricionista, ela falou assim, pisa aqui na balança. Eu falei, sério? Sério mesmo? Hoje até faltei na Nutri. E aí, hoje eu e a Dani também deu cano na Nutri. Porque quando a gente vai, a gente fica um empurrando para o outro. Eu falei, Dani, você come demais, fica um empurrando para outro peso. Ninguém quer ouvir a verdade, né? Eu fui, minha filha, ainda levei o marido junto, para ele ver meu peso na balança. Eu levar meu marido, ele vai falar o ano inteiro. Porque se eu falo que eu emagreci 3 quilos, ele fala, aonde? Você tá mais gorda do que eu. Amém. Amém. Meninas, mandem aí os pedidos de oração, então. Vamos lá. Josefa, eu coloquei aqui. Antonoel? Antenor. Antenor. Já. Aproveitando que a Thalita está escrevendo as orações aí, é grandioso, né? Como Deus é maravilhoso. Há uma semana a Bruna estava tão aflita que deixou nós todas do grupo preocupada,
pela aflição dela, né? Ela começou falando dos amigos do marido, né? Agradecendo a oração, pedindo oração, e não olhava para as necessidades dela, né? Aí ela começou a falar e pedindo oração pelos filhos, e viu que ela realmente precisava, né? Ser acolhida, e naquele momento voltar as orações para ela. Gente, eu não abri o vídeo porque eu tô aqui já acamada, praticamente. Tô agindo, buscando os médicos, e aí os médicos estão me dopando cada dia mais. Mas eu creio também na cura, né? E Deus vai preparar o que é melhor para mim, e eu tô seguindo o processo, né? Até chegar o propósito. Mas é isso aí. Eu tô muito feliz de ouvir a voz da Bruna bem, feliz pela passagem de ano da Josefa. Creio que Deus vai restaurar muitas coisas na casa dela e que ela continue Amém. assim, Obrigada, amada. perseverante, que ela estava preocupada do horário de chegar, foi brilhante. A Dani ressaltando aí também a preocupação com a família, né? Agradecendo, pedindo intercessão pela família, mas acho que a gente juntas, clamando, Deus sempre nos ouve, né? Pode não Ô, atender da Júlia, forma que a gente quer. Se a gente quer um pijama amarelo, Deus dá um sabe quando a cinza. gente ouve aquela vozinha assim, não vai dar tempo, a outra fala, vai. Hoje eu fiz até Cooper Ô, com o de Glória! bengala, Amém! correndo, porque o ônibus tinha passado por mim, eu rezando para que o farol fechasse. Aí o farol estava aberto e eu saí correndo, falei, meu Deus, espera, Senhor. E tinha um monte de gente num ponto, porque o outro ônibus que era para passar tinha estourado o pneu, é tudo por Deus. Aí esse daí era o outro que vinha atrás. Aí eu cheguei a tempo de entrar, o motorista já ia fechando a porta, o homem que estava na frente do ônibus pediu para ele abrir, eu entrei. E cheguei em casa a tempo, graças a Deus. É Mas isso aí. tinha aquela vozinha, sabe? Mas ninguém pode mais do que o Senhor. Com Porque estava certeza. E a assim, gente eu tem que estava com medo, perseverar, aí né? falava, Porque ai, vou chegar tarde, sabe, querendo que desse errado, mas eu persisti e amém, deu amém. certo. Então tá bom. Eu só queria falar que eu tô muito feliz, viu, Bruna? Que você tá revigorada e que você se mantenha firme, que Deus prepare todos os médicos, os profissionais ao redor da sua família, em especial seus filhos. Mas não Amém. desista de Deus, viu? Porque Deus nunca desistiu de você, apesar dos momentos difíceis, Ele que sempre está no comando da sua vida. E eu creio que você perseverando, não vai ser só alegria, mas suas lutas você vai conseguir passar dando testemunho. Como diz a Thalita, né? A gente só vê o milagre quando é no dia de aperto. E dia de glória, né? A gente nem. O milagre pode passar, a gente nem perceber. Verdade. Amém. Obrigada. Coitada da Dani, né? Ela tá aqui, minha cunhada. Coitada dela, todo dia eu vou lá na casa dela, eu desço lá, Dani, já comprou o pão? Não, fiz o café, então eu vou comprar o pão. Eu fico atormentando a mente dela, falo, aperto ela, e falo, eu tô ansiosa, eu tô isso, eu tô aquilo. Ela, meu, vai embora pra sua casa. Eu falo, não, oxe. E fico lá, eu atormento ela o dia inteiro, enquanto ela tá aqui, né? E quando ela sai, nossa, uma tristeza. Mas obrigada, viu? Amém. E assim, outro milagre, né? Tipo, eu fico muito feliz porque Deus mostra quer dizer, Deus mostra não, eu tinha certeza que Deus tinha falado comigo, mas quarta-feira passada, como eu falei para algumas meninas, né? Eu não participei e foi uma bênção, e todo mundo falando, e as meninas falando, nossa, glória a Deus, foi uma bênção, que não sei o que Deus falou tremendamente, que a Bruna aceitou Jesus. Eu falei, ô, Glória, porque eu já conheço a história da Bruna, a gente conversa bastante. E aí eu falei, às vezes, né, foi bom eu não estar, porque às vezes eu estando, às vezes falo assim, vai que a Thalita falou alguma coisa para a Aline. E eu não estava, e foi uma bênção, foi para a honra e glória do Senhor. Eu fiquei mega feliz, falei, Senhor, Tu és bom, e o Senhor confirmando que Ele tinha falado comigo mesmo, que eu tinha que ler, que tinha que
né, convidar quem eu senti no coração, quem ele me tocou para convidar para estar aqui, para puxar o culto, para falar. Então ele prepara, não era nem a Aline para levar a palavra semana passada, era uma irmã que vai vir provavelmente na semana que vem, e ela teve um imprevisto, a Aline só ia abrir o culto, e aí a Aline falou, Thalita, como ninguém, eu tentei, depois de última hora, eu e as meninas tentamos encontrar alguém, e a Aline falou, se ninguém puder, eu vou. Eu falei, então, não, já que você já se prontificou, você vai ser a pregadora dessa noite, e eu peço para outra pessoa abrir. Então, assim, Deus prepara tudo certinho, ele cuida nos mínimos detalhes, e eu fiquei muito feliz com todo mundo, até minha amiga do trabalho hoje, ela falou assim, nossa, quarta-feira você não estava, né? E ela entra de vez em quando. Eu falei, não. Aí ela falou assim, nossa, eu fiquei até o final, nossa, foi bênção. Então, olha Deus, né, cuidando. Às vezes a gente vai pregando, eu vou espalhando, mandando o link, e quando você pensa, as outras pessoas estão ouvindo, já Deus está tocando. Aí ela me ligou e falou assim, Thalita, eu fui na igreja ontem. Então, Deus é fiel, irmãs. Deus é lindo, maravilhoso. Quero aproveitar também e pedir oração. Pedir para minha tia, né, como ela falou, a saúde dela, o mental, psicológico, para que Deus venha entrar com cura e fazer o melhor na vida dela. Eu quero pedir pela minha chefe, pela Juliana, que ela está grávida, e ela está de 7 meses, e ontem ela começou a sentir contração, ela está passando muito, né, mulher ansiosa, quer muito que o quarto fique pronto logo, e tá tendo muita dor de cabeça, então ela começou a ter contração, vai ter que tomar medicamento para dar uma seguradinha, para o bebê esperar o tempo certo, vai ficar de repouso esses dias, então peço oração pela vida dela, pela vida da Thaís e da família dela, que é outra amiga minha de trabalho, e ela, desde criança, passa por muita coisa, assim, eu quero que vocês orem por ela e pela família dela, para que Deus venha entrar com providência aí. Eu tenho todo dia plantado uma sementinha lá, e para honra e glória do Senhor, as coisas estão começando a caminhar, sim. Então, orem pela família dela, orem pela minha vida, pela minha família, por cada mulher daqui do grupo. Tem mais algum pedido de oração? Eu pedi para as irmãs colocarem aqui no chat, que eu não vi mais. Oi, Tata, só quero agradecer. Oi, desculpa, Bruna. Eu quero agradecer pela vida da pastora Daniela, que aceitou, né, o convite. Muito obrigada, que Deus abençoe, né? E essa palavra hoje foi bênção. Tenho certeza que atingiu a todas nós. Tá bom? Obrigado, Dani. Deus abençoe. A Lari está pedindo por trabalho, né, pela vida profissional. A Vanilda está pedindo para oração pela Gabi, filha dela, que está com muita dor de estômago. Eu vou pedir oração também pela família de um rapaz que trabalha com meu esposo. Infelizmente, ele faleceu essa semana, né, chegou a passar no jornal porque foi uma briga, e ele foi espancado, bateu a cabeça e acabou falecendo. Então, peço que vocês orem pela família, esposa, filhos, mãe, né, para que Deus venha confortar o coração. A Vanessa também, que é uma irmã que a gente tinha pedido oração lá no grupo pelo pai dela, que estava no hospital, e o pai dela descansou. Eu até falei com ela, sábado eu encontrei com ela, e ela tinha falado, Thalita, os médicos, a equipe médica queria amputar os 2 pés do meu pai, e o pai dela tinha 80 e poucos anos. E o médico falou assim, não adianta a gente amputar, se amputar ele vai ficar lá na cama mesmo. E aí ela foi e assinou um termo, e aí o médico falou, se eu fosse você, eu não deixaria amputar, e espera o momento que, quando Deus achar, vai levar, né? E aí ela foi e assinou o termo para não amputar, e desde então, né, a igreja, todos vêm orando lá na igreja, e quando foi hoje de manhã, a irmã passou lá a mensagem que ele veio a falecer, né, que Deus recolheu. Então, eu creio que ele está num lugar melhor, mas para a família, para quem fica, né, a gente sabe que a dor é muito grande, então vamos orar aí pela vida da família da Vanessa também, do Patiara, por todos os irmãos que têm perdido entes queridos, que a gente sabe, né, que quem Jesus recolheu está num lugar melhor, mas para quem fica aqui, a dor da saudade é muito grande. Tá bom?
Pede, quem mais? Mais algum pedido? Ó, pela Lília, pela mãe Lília. Acho que é isso. Dani, você consegue orar pelos pedidos? Sim, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti, meu Pai, todas estas petições, meu Deus, todas estas orações, Senhor, está diante de Ti, do Teu trono, porque somente o Senhor, meu Deus, pode, Senhor, entrar com refrigério, só o Senhor, meu Deus, pode entrar com a cura, só o Senhor pode entrar com a libertação, só o Senhor pode entrar com a salvação, meu Pai, eu coloco diante de Ti nessa noite, ó Deus, todos esses pedidos de oração, ó Pai, apresento, Senhor, essas pessoas, meu Deus, que estão sofrendo, Senhor, a partida de cada ente querido, que eu tenho certeza, Senhor, que está diante de Ti, junto de Ti. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo Consolador possa entrar com providência, Senhor, em cada coração. Ó, meu Deus, que nessa noite o Senhor possa entrar com providência em cada lar, meu Pai. Em cada, Senhor, vida que aqui está, em cada situação destas irmãs, ó Deus Todo-Poderoso. Ó, meu Pai, eu coloco diante de Ti cada nome, Senhor. Eu coloco diante de Ti, Senhor, porque o Senhor pode todas as coisas, assim como o Senhor fizeste, Senhor, na vida, Senhor, daquela mulher do fluxo de sangue, ó Pai. Eu creio que o Senhor está fazendo, Senhor, em muitas vidas. Senhor, está derrubando muitas muralhas nessa noite. O Senhor está transformando, Senhor, meu Pai, está entrando com o Teu Espírito, meu Pai. Acolhedor, Senhor, em cada lugar. Ó Pai amado e querido, vai tocando, Senhor, de forma poderosa. Que o Teu Espírito Santo alcance, Senhor, a cada pedido de oração nessa noite. Que o Teu Espírito Santo possa, meu Pai, entrar com o refrigério. Eu apresento cada vida diante de Ti, porque sei, meu Pai, que o Senhor pode muitos Teus feitos, os Teus milagres, ó Deus. O Senhor é aquele que fala, Senhor. O Senhor é aquele que tem a cura. O Senhor é aquele que tem a salvação. O Senhor é aquele que tem os projetos para os seus. O Senhor é aquele que pode, Senhor, derrubar, Senhor, toda manifestação gerada, Senhor, por Satanás. Porque nós sabemos que a enfermidade não provém de Ti. Nós sabemos que o Senhor não tem isso contigo, ó Pai. O Senhor é a cura. O Senhor é o advogado dos advogados, meu Pai. O Senhor é aquele, meu Deus, que pode todas as coisas. E eu creio, Senhor, nessa noite. E todos esses pedidos de oração, Senhor, terá um testemunho glorioso, Senhor, nesse grupo. Essas irmãs, meu Pai, vão contar os feitos, meu Deus, que o Senhor fará na vida de cada uma delas. E cada oração, Senhor, será alcançada nessa noite por cada uma delas, ó Pai. E todos aqueles que estão participando também desta live, ó Deus. Que seja alcançado, meu Deus, aqueles que não pediram a oração, mas que também precisam desta oração. Que o Senhor possa atingir, Senhor, todos eles. Eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade. Eu te agradeço, Senhor, pela vida, Senhor, que o Senhor me deste diante de Ti. Ó Pai amado, eu te agradeço pela vida do meu esposo, pela vida da minha filha, da minha mãe, da minha família também diante de Ti. Eu te agradeço pela intercessora deste grupo. Eu te agradeço, meu Pai, pela vida da Simone, Senhor, que foi tocada para fazer esse convite também. Eu te agradeço, meu Deus, nessa noite. Gratidão é a palavra. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade diante de Ti. E Senhor, meu Deus, apacenta as tuas ovelhas e assenta, Senhor, diante de Ti esta oração. Obrigada, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu não sei se tem Amém. pessoas Graças a novas Jesus. aqui, né, que nunca estiveram, mas para quem, né, está aqui pela primeira vez, se quiser participar, toda quarta-feira, 8h30, a gente está aqui online, juntas, para falar do amor de Deus, para compartilhar testemunho, para orar uma pelas outras. A gente tem página no Instagram, a gente tem um grupo lá no WhatsApp, que a gente não fica bombando,
né, de várias mensagens, a gente sempre compartilha todo dia uma mensagem de Deus. Deus tem tocado as irmãs para compartilhar lá uma palavra e tem sido bênção. Então, grata, muito grata, Dani, por você ter aceitado esse convite, foi bênção, Jô, que correu e deu tudo certo, para a honra e glória do Senhor. Cada irmã aqui, só agradecer mesmo, e fiquem à vontade para estar conosco outras vezes, Dani, fique à vontade para trazer testemunho, para trazer palavra, para ouvir, né? Então, a nossa conexão é para isso, para a gente conectar várias mulheres, para conectar a Deus, né? Então, só agradecer cada uma de vocês, uma boa noite, bom descanso a todas, fiquem com Deus. Amém. Boa Boa noite. noite. Amém. Amém. E eu agradeço a oportunidade e quero dizer para as irmãs que eu faço trabalho social também. Quem sentir no coração de querer fazer esse trabalho também pode estar procurando a Simone, ela pode estar me procurando para a gente levar o ID a quem precisa, tá? Uma boa noite para as irmãs, Deus abençoe. Beijos. Obrigada pela oportunidade. Amém, glória a Deus. Beijos. Boa noite. Glória Tchau, a tchau. Deus.